Bom, me chamo Maiane, faço parte desse grupo, junto com José Wilson, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lógica na programação. Nessa apresentação, a gente vai explorar os princípios da lógica na programação, a sua importância na resolução de problemas, a história, né, da lógica booleana e a aplicação na essencial para a computação moderna. Então, o que é a lógica na programação, né? É um conjunto de princípios e regras que orientam o raciocínio e a tomada de decisões em um programa. Então, ela permite especificar como as entradas devem ser processadas para gerar saídas desejadas. Mas para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, inclusive na computação. Então, os elementos chaves para que isso aconteça são estruturas condicionais que são utilizadas nesses programas, e o if, else, smith, operadores lógicos como AND, OR, NOT e construções de algoritmos. Esses operadores lógicos estão em inglês, né? E, e na tradução a gente tem aí quando a gente quer adicionar, quando a gente diz que não é aquilo, né? Não é, a- é aquela estrutura, né? Aquele operador. Então a gente tem estruturas que são condicionais, né? Que permite que o programa tome decisões com base nas condições específicas. E aí, um exemplo prático disso é verificar se a idade do usuário é maior que 18 anos para liberar ou não o acesso a determinado conteúdo. E a importância disso é que essas estruturas tornam o programa flexível, né? E capaz para se adaptar às diferentes situações. Como eu tinha dito, alguns operadores lógicos, né, que são utilizados na programação e na lógica também, AND, que é o OR, o NOT, não. Então, o I combina condições, ambas devem ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro, assim como na lógica. O OR, pelo menos uma condição deve ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. E o NOT inverte o valor lógico da condição, tomando o verdadeiro em falso e vice-versa. Então, a lógica, ela e a resolução de problemas, ela vem decompondo o problema. Ele quebra questões complexas em partes menores e facilita a análise. E aí, permite formular a hipótese e verificar sua validade. Com isso, a gente consegue tomar decisões, ajuda a evitar viés e conclusões precipitadas. Então, a lógica aplicada em algoritmos, primeiro, as condicionais vão direcionar o fluxo do algoritmo com base nas condições que a gente estabelecer. Os loops repetem as instruções enquanto condições são verdadeiras, e os operadores booleanos vão permitindo essas combinações. E então a gente tem a otimização e depuração de códigos, né? Que usa a lógica para eliminar redundâncias e tornar o código mais eficiente. A depuração, ela identifica erros de raciocínio por meio de uma análise lógica desses códigos, e os resultados são programas mais robustos, rápidos e confiáveis. A lógica na linguagem de programação, elas têm uma linguagem imperativa, assim como na lógica, né? Como C, Python utilizam lógicas booleanas para o controle de fluxo. A linguagem é lógica, como Protolog, baseiam as suas regras e inferências para resolver problemas. E a fundamentação matemática, a lógica matemática é a base para todas as linguagens da programação, como a gente viu em sala. Então a gente tem a história da lógica booleana, né? Por George Boole, que era um matemático britânico que criou a lógica em 1854. A gente teve a álgebra booleana, que é um sistema formal que utiliza valores binários e operações lógicas
que inclusive são usadas para computação, né, valores binários, e a aplicação moderna que, com base nisso, a gente tem os circuitos digitais e a programação e a inteligência artificial também faz uso. E o legado e impacto da lógica booleana é o desenvolvimento de computadores, que aplicou a lógica à engenharia elétrica, revolucionando o design de circuitos digitais, um avanço na computação, né, que permitiu a criação de dispositivos digitais e sistemas inteligentes, e isso fica muito presente no nosso cotidiano, né, utilizada nas buscas de internet, softwares, enfim. Bom, e agora a gente vai falar então um pouquinho, desvendando, né, essa lógica na programação. Então, entenda como a lógica impulsiona a criação dos algoritmos e sistemas eficientes, porque a lógica é a base do raciocínio na resolução de problemas. Nos algoritmos, ela organiza instruções de forma eficiente. Então, imagine que você está ensinando um robô a fazer algo e ele só entende comandos claros e diretos e segue exatamente o que você disser. Para isso funcionar, você precisa pensar como ele, com uma lógica, né? Então, a lógica da programação é justamente isso: é o raciocínio usado para dar instruções ao computador para que ele tome decisões e resolva os problemas. Então, estruturas condicionais e decisões, né? São se não, são estruturas condicionais que permitem que o computador tome essas decisões, né? E é mais ou menos como se você estivesse dando passo a passo uma receita de bolo para que ele execute certas funções, né? E aí, se falta algum passo com relação a isso, a gente vai ter problemas. Então, exemplos práticos de condicionais por exemplo, um exemplo clássico que é utilizado muitas vezes é verificar a idade para dirigir. Então, idade igual a 18. If idade 18. Print pode dirigir a partir dessa idade, né? Então, todas as outras idades que forem maiores que 18 vai ter essa observação que pode dirigir. Caso contrário, print. Então, ou seja, menor não pode dirigir. Assim como um sistema de notas também, que notas que forem maior que 7, aí ele vai entender e vai printar que seria aprovado. Caso contrário, recuperação. E aí a gente tem o menu de opções, que também é um exemplo de escolhas que pode ser utilizados como opção 2, if, opção 1, print, ver saldo. Então, dependendo da numeração que a gente pode colocar, vai dar algumas funções, ver saldo, depósito, e isso é utilizado nos sistemas bancários, né? Olá, meu nome é José Luiz. Vou falar um pouquinho sobre o exemplo de semáforo inteligente com uma controladora de PLC, controladora lógico programável. Esse sistema inovador visa reduzir acidentes e cruzamentos com contagem regressiva. É utilizado um sistema de lógica, lógica ladder e tabela booleana, sendo que é utilizado as lâmpadas vermelha, amarelo e verde, né? Verde de avanço, amarelo de alerta e vermelho de pare, né? É, através do sistema booleano é feita aí a contagem decrescente, né? E o ciclo se repete toda vez que finaliza, né? É um funcionamento temporizado das lâmpadas, como a imagem que a seguir demonstra, né? Tem aqui o H1,
que seria o vermelho, o H2 amarelo e o H3 o verde. Do lado tem um displayzinho onde acontece a contagem decrescente. E é utilizada a tabela booleana para definir a contagem. E otimizar também o tráfego, né? Falando um pouquinho sobre a lógica e a inteligência artificial, uma parceria estratégica, sistemas lógicos representa conhecimento e toma decisões, né? Lógica fuse lida com incertezas e grau de verdade. Programação lógica, construção de sistemas baseados em regras de decisão. A inteligência artificial utiliza sistemas lógicos para decisões, como citado aí em cima. Evolução, né? E falando um pouquinho da aplicação da lógica na ciência de dados, né? A modelagem de dados, é, a modelagem de dados, álgebra, relaciona a lógica de predicados, análise de dados de algoritmos e identifica padrões. Esse aqui tá horrível, né?